Todos zombaram do caminhoneiro que dirigia caminhão velho. Meses depois, ele voltou de Scania zero. Eu vi com meus próprios olhos a cara de cada um deles mudando na hora. Cê tá doido? Nem parecia verdade. Ninguém entendeu nada, mas eu tava lá. Só quem já bateu lata num muriçoca fedendo óleo queimado sabe o peso de voltar pilotando uma nave. E com o peito cheio de resposta. Mas essa história tem curva, viu? Não pensa que foi fácil não, se ajeita no banco que lá vem relato bruto de caminhoneiro caroçal raiz. Só os velho bruto vai entender o que é isso. Tá vazando óleo de novo, véi! Gritou o chapa da carreta ao lado, se afastando com nojo do meu Mercedão. Estacionei no canto do pátio, debaixo de um sol que descascava até pensamento. O barulho do motor parecia uma caixa de ferramentas rolando escada abaixo. O cheiro de diesel queimado e graxa entrava pelo nariz como tapa de mão cheia. E ali, no meio do barulho de buzinas, freios rangendo e motoristas reclamando do calor, eu estava tentando entender onde tudo tinha desandado. O velho caminhão rangia a cada suspiro. Era o mesmo toco que meu pai pilotou por mais de 2 décadas, levando carga de milho, gado e até areia doce nos tempos apertados. Cada arranhão naquela lataria tinha história. Cada banco rasgado era lembrança. Mas naquele dia, no posto São Rafael, ele não era mais história. Era piada. O cara chegando com a bicheira dele. E o Paulão encostado na sombra do seu trucado brilhando recém-lavado. Isso aí nem entra em museu, Gerson. Já era para ter virado churrasqueira. Riram. Todos, menos eu. Eu tava suando mais de raiva do que de calor. Mas fiquei calado. Mordi o canto da boca, bati a porta do caminhão com força e fui pegar o copo de isopor no restaurante. Você ainda vai ver, pensei, encarando o reflexo sujo do meu rosto no vidro da geladeira de refrigerantes. Eu não vou morrer batendo lata nesse muriçoca. Não vou. Entrei no caminhão, joguei o copo no painel, engatei a marcha e segui viagem com o ronco da bicheira, parecendo o grito de quem ainda tá vivo, mesmo todo quebrado. Horas depois, já na BR-163, entre Dourados e Rondonópolis, o rádio chiava uma moda antiga. E eu, ali, solitário, comecei a gravar mais um vídeo para o canal Caminhoneiro Caroçal. A câmera presa com fita no painel, o som do vento entrando pelas janelas rachadas. Fala, rapaziada do tapetão. Aqui quem fala é o velho Gerson, mais um dia rodando com fé nesse bruta aqui, que não tem conforto, mas tem história. Se você é do tipo que acredita que a vida só sorri para quem tem caminhão novo, já te digo, aqui é resistência, meu irmão. Aqui é caminhoneiro raiz, que esquenta marmita no cabeçote e troca rolamento com a chave de roda. Cortei o vídeo ali. Eu tava com o coração batendo acelerado, e não era pelo diesel ruim que botei no tanque. Era sede de mudança. Passei a noite rodando. Tó na liga, como dizem por aí. Não tomei estrelinha não, sou velho bruto. Mas naquela noite, mesmo sem dormir, eu tava acordado por dentro. Tava acordado no peito. O mundo inteiro podia rir, mas só eu sabia da promessa que eu tinha feito para mim mesmo naquela parada. O mundo girava e comigo ele ia girar diferente. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários, fala pra mim. De qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí? Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce, cê tá doido? Eu já tinha rodado mais de 1.500 quilômetros naquela semana, de Itumbiara até Cáceres, passando por umas estradas que nem Deus lembra mais. Poeira que grudava no para-brisa como tatuagem, buraco que fazia o Mercedão pular igual bode no cio. Mas eu seguia, porque quem vive do frete não escolhe dia bonito nem caminho fácil. O rádio estava mudo, o som era o do motor velho tossindo e da minha marmita esquentando no fogão de pobre, que era o cabeçote ali mesmo.
Eu tinha parado num canto de terra batida, com um pé de eucalipto dando sombra para metade da cabine. Sentei na beira da estrada com o garfo torto na mão e mastigando arroz duro como quem mastiga lembrança. Às vezes, o silêncio pesa mais que carga de cimento. Pensei no meu pai. Pensei na vez que ele disse, com o cigarro no canto da boca: Gerson, estrada é tudo igual. O que muda é o homem que dirige. Eu não entendi muito bem na época. Mas ali, sujo de graxa, com a comida cheia de formiga e a solidão tomando conta, entendi tudinho. A estrada ensina. Na marra. Levantei, bati a poeira da calça, conferi os pneus e antes de subir de volta no caminhão, vi um detalhe que me travou. A placa traseira estava meio solta, pendendo de um lado só. A mesma placa que meu pai colocou quando me entregou aquele Mercedão, dizendo que ali começava minha história. Aquela cena me pegou no peito. Era só uma placa, mas parecia a metáfora da minha vida. Tudo pendurado, tudo por um fio. Voltei para a cabine, liguei o motor, respirei fundo e segui. Mais à frente, parei no posto Divisa. Era lugar conhecido dos brutos. Gasolina cara, café forte, banheiro sempre meio entupido. Mas tinha uma coisa que valia: a resenha. Encostei o caminhão na sombra de um silo e logo veio um conhecido. Zé Bolacha, um velho do Paraná que rodava de cara chata, daqueles que nunca sorri, mas sempre tem história. Ô Gerson, bicho véi, ainda tá com essa bicheira? Falou com o copo de café tremendo na mão. Matou, é. Ela anda, me leva e ainda me escuta reclamar. Melhor que muita gente, respondi meio rindo, meio dizendo a verdade. Cê é teimoso, mas tem coração, ele falou, batendo no meu ombro. Ali no balcão, os assuntos eram sempre os mesmos. Frete ruim, diesel caro, trânsito parado e as saudades da casa. Mas no fundo, cada um ali estava segurando o mundo nas costas, fingindo que estava tudo bem. Escutei um rapaz novo comentando que ia entregar uma carga, em tempo recorde, que estava tomando estrelinha e voando noite adentro. Quase bati na mesa. Velho bruto não precisa de estrelinha para rodar. Precisa é de juízo. Soltei, e o posto ficou em silêncio por uns segundos. Depois voltaram a rir, e o clima amaciou. Era sempre assim. Eu era o velho da turma, o do caminhão fedido, o que ainda confiava na força do braço e do volante. Mas por dentro, eu sentia. O mundo estava virando rápido demais, e eu já não tinha marcha para acompanhar. Na saída do posto, já com o sol baixando, encontrei uma cena que me travou no meio da marcha. Um senhor com o caminhão da roça atolado na beira da estrada. Carga de palito doce e o barro pegando firme nas rodas. Desci na hora, peguei a corrente, amarrei no eixo dele e puxei com meu toco tossindo, patinando, mas indo. Quando o caminhão dele saiu do buraco, ele desceu com os olhos cheios d'água. Eu achei que ia perder a carga toda, disse meio chorando. Aqui é caminhoneiro, compadre. A gente ajuda. Hoje é você, amanhã sou eu. Ele me ofereceu dinheiro. Eu recusei. Me deu uma garrafinha de pinga, aceitei, dei um gole só para não fazer desfeita e segui viagem. Naquela noite parei em Campo Verde. Já era tarde, o corpo doía, mas o coração estava cheio, porque apesar de tudo, eu ainda era eu. O caminhão podia ser bicheira, a vida podia estar por um fio, mas o orgulho de ser caminhoneiro, esse ninguém me tirava. E mesmo que o mundo só enxergasse o caminhão velho, eu sabia. Quem manda na estrada é quem tem coragem de não parar. Cheguei no posto São Rafael com o motor do Mercedão rangendo como dobradiça velha. A alavanca de marcha já estava com mais folga que rede em varanda de fazenda. Mas eu precisava parar. O freio de mão estava falhando e eu não confiava em mais nada além da minha coragem. Encostei devagar, de ré na beira da bomba. Quando desliguei o motor, a cabine ficou num silêncio estranho. Silêncio que não era paz. Era só um aviso. Você tá no olho do furacão. Tinha uns 5 caminhões ali. Todos limpos, cheirando a diesel bom. Tudo trucado novo, cromado, com o para-choque mais caro que minha carga inteira.
Os motoristas estavam em roda, tomando café, rindo alto. A maioria eu já tinha visto por aí. E no meio deles, o Paulão. Paulão era o tipo que não fala, late. Caminhão novo, braço tatuado, barba milimetricamente feita, mas com a alma vazia. Ganhava frete bom porque sabia apertar as mãos certas e sabia humilhar quem não tinha o que ele ostentava. Quando me viu descendo do meu toco cansado, a roda calou por 2 segundos. 2 segundos que pareceram 2 socos. Olha só quem chegou, a muriçoca do Gerson. Ele falou com aquele sorrisinho torto de quem já tem a maldade pronta na língua. A risada estourou no grupo. Um deles tossiu, outro imitou o barulho do meu motor. Um mais novo gritou: "Cuidado, Paulão, vai pegar ferrugem se encostar nesse trem aí." Segurei firme na porta do caminhão. Não era a primeira vez que me zombavam, mas naquele dia teve algo diferente. Doeu num lugar mais fundo. Esse caminhão devia estar no museu, Paulão continuou. Ou melhor, no cemitério. Me aproximei devagar. Não olhei para ninguém. Só fui até a bomba de diesel, peguei a mangueira e comecei a abastecer. Silêncio. Meu silêncio, que pesava mais que as palavras deles. Paulão não aguentou. "Fala aí, Gerson. Ainda acredita que vai longe com essa bicheira?" Ele disse rindo. "Tá esperando um milagre?" Respirei fundo. O cheiro de óleo velho no ar. As mãos sujas de graxa. O motor ainda quente atrás de mim. Tudo aquilo fazia parte de mim. Aquele caminhão podia estar velho, quebrado, cansado, mas ele carregava minha história e a do meu pai antes de mim. Milagre não. Eu acredito em estrada. E estrada, Paulão, não respeita caminhão novo. Respeita caminhoneiro que não para. Falei sem gritar, sem querer bater. Falei como quem sabe que não precisa provar nada ali, naquele momento. Mas por dentro, eu fervia. Porque apesar da fala firme, a humilhação ainda cortava como faca cega. Paulão deu um riso seco. "Fica tranquilo, velho. Quando teu toco parar de vez, eu passo e dou um tchauzinho pela janela do meu Scania." Engatei a mangueira de volta. Fechei o tanque. Subi na cabine. A chave girou com dificuldade. O motor tossiu 2 vezes antes de pegar. Engrenei. Dei seta. Mas antes de sair, baixei o vidro, olhei para trás e disse: "Pode rir, Paulão. Mas lembra que quem ri por último não precisa buzinar." Pisei devagar. Saí do posto com o Mercedão gemendo, mas firme. No retrovisor, ainda vi as costas de Paulão virando as costas, com a cara de quem não esperava ouvir nada daquilo. A estrada voltou a me engolir. Mas dessa vez, algo mudou em mim. Eu sabia que precisava de um novo rumo. Não só de um novo caminhão. Eu queria mais, queria dignidade. Queria parar de bater lata sem ser notado, parar de viver como sombra de um tempo que não volta. Naquela noite, dormi encostado num posto pequeno em Rondonópolis. O caminhão fazendo barulho de goteira e o coração mais leve, mas cheio de perguntas. Como mudar tudo com tão pouco? Como trocar um caminhão que ninguém quer por um futuro que todo mundo sonha? A resposta eu ainda não tinha. Mas a vontade, essa já estava no tanque. E quando a vontade é maior que o medo, o caminho aparece, mesmo que ainda esteja coberto de poeira. Aquele barulho no escapamento me acompanhava, feito pensamento ruim. A cada subida, parecia que o Mercedão ia perder o fôlego de vez. Mas a verdade é que mais do que o caminhão, quem estava no limite era eu. A noite desceu pesada, sem lua. O asfalto refletia só o que os faróis conseguiam alcançar. O resto era breu e incerteza. Rodava com a mão firme no volante, mas a mente longe. Pensava na cena do posto São Rafael, na risada do Paulão, no jeito como os outros olharam para mim. Não era só deboche, era desprezo. Um tipo de olhar que faz o cara duvidar de si mesmo. Mas quer saber? Não chorei, nem de raiva nem de tristeza. Engoli seco, como quem engole a poeira da estrada. Porque o caminhoneiro de verdade, aquele que é velho bruto, aprendeu a sentir tudo por dentro e mostrar pouco por fora. Parei para abastecer num posto de beira de rodovia entre Primavera e Sinop. Tinha só um frentista, novo, magrinho, com boné virado para trás.
Olhou meu caminhão e, ao invés de rir ou fazer piada, soltou: "Esse aqui é dos antigos, hein? Tá bonito ainda." Dei um sorriso rápido, quase tímido. "Ele vai até onde o coração deixar", respondi. "Melhor que muito caminhão novo que a gente vê aí parado no guincho", disse ele, enchendo o tanque. Fiquei olhando aquele moleque e pensei: o respeito pode vir até de quem nunca pegou no volante. E às vezes falta é nos iguais. Na saída do posto, peguei um trecho de serra mal iluminado. Caminhão pesado, curva fechada, marcha baixa. O Mercedão berrava e eu suava frio. O freio já não estava aquela coisa. E se eu vacilasse ali, não era só carga que eu perdia. Fui devagar, rezando cada curva. E naquela descida torta, me vi lembrando de uma conversa antiga com meu pai. "Filho, a estrada é sincera. Ela cobra caro de quem duvida dela, mas recompensa quem respeita cada quilômetro. Na época eu não entendi, mas agora fazia sentido demais. Cheguei no fim da serra com o caminhão inteiro. Encostei na primeira área de escape, desci e sentei na beira do barranco e olhando para o escuro. O vento frio batia no rosto. E no meio daquele silêncio profundo, falei em voz alta: "Eu não quero mais só sobreviver." Foi a primeira vez que eu disse isso com todas as letras, porque até então eu só estava empurrando os dias, pegando o que vinha, trocando o almoço por pastilha de freio e a noite de sono por um frete bucha. Mas ali, naquela curva vencida com esforço, eu entendi. O problema não era só o caminhão. Era o peso que eu carregava por dentro. Voltei para a cabine, liguei o motor e deixei o rádio tocar. Caipira, sofrido, do jeito que combina com o ronco do Mercedão. No retrovisor, sol escuro e as luzes vermelhas sumindo. Mas a cabeça fervia. Como é que um homem muda tudo com tão pouco? Como é que sai de um buraco sem ter onde pisar? Eu não tinha as respostas, mas tinha o começo da pergunta. Isso, meu amigo, isso já é alguma coisa. Mais tarde, já quase amanhecendo, parei num posto pequeno em Sorriso. Estacionei, pedi um café e sentei de frente para o caminhão. Fiquei só olhando ele ali, parado, sujo, cansado, como se fosse um espelho da minha própria alma. Um senhor de barba branca se aproximou devagar. "Esse aí é teu?" perguntou, apontando com o queixo. "É, desde que meu pai partiu", respondi, sem muita vontade de conversa. "Dá pra ver que você cuida dele. Tá judiado, mas não tá largado." Assenti com a cabeça. Ele ficou em silêncio um tempo, depois falou: "Você sabia que tem umas cooperativas ajudando o caminhoneiro a trocar de caminhão, né?" Meus olhos pararam no dele. Não era só curiosidade. Era como se ele tivesse lido minha mente. "Já ouvi falar, mas parece bom demais para ser verdade." Falei com ceticismo. Às vezes, a gente acha que é mentira, só porque desacostumou a acreditar que pode dar certo. Ele saiu, me deixando ali, sentado, com o coração batendo mais forte que o motor. Naquela manhã, eu não dormi, mas senti que alguma coisa tinha acordado em mim. Talvez fosse a hora de parar de aceitar o pouco. Talvez fosse a hora de tentar o impossível, mesmo sem saber como. O frete surgiu numa ligação seca, daquelas que não dá nem tempo de pensar. "Gerson, tem uma carga de móveis para Itajaí. É bucha, para ontem. Tão pagando pouco, mas quase ninguém topou", disse o despachante, com a pressa de quem está só cumprindo tabela. Eu fiquei calado uns segundos, olhando para o Mercedão encostado ali no pátio, com o paralama meio solto e o tanque quase seco. "Manda o endereço de carregamento", respondi. Desliguei o telefone com o coração na boca. Era longe, puxado, estrada com trecho ruim, e meu caminhão... Bom, ele já estava dando sinais de que não aguentava mais muita pancada, mas era o que tinha. E o que não podia faltar era coragem. No dia seguinte, o sol nem tinha esquentado o asfalto direito e eu já estava na firma, encostando para carregar. Era sofá, armário, colchão, tudo mal embalado, tudo urgente. Os caras amontoaram no baú como dava e ainda falaram: "Só cuidado para não desmontar no caminho, hein?" Dei um sorrisinho amarelo, assinei o canhoto e bati a porta do baú com força. O Mercedão tossiu para pegar como sempre.
Mas foi. Engatei e saí. No retrovisor, vi o carregador rindo e abanando a mão como se dissesse boa sorte. Eu retribuí com o farol. A viagem começou até tranquila. Peguei a BR-060 com céu limpo e pouco movimento, mas bastaram os primeiros 300 quilômetros para o bicho começar a reclamar. Na primeira subida forte, ele deu uma engasgada. Reduzi, mantive o giro e ele foi, mas rangendo, como quem já está no limite. Vambora, meu velho. Só mais essa. Falei, passando a mão no painel, como se acarinhasse uma vida que estava se apagando. Parei num posto em Jataí para abastecer e conferir os pneus. O frentista veio rindo. E aí, patrão? Esse aqui sobreviveu ao cometa Halley, né? Sorri sem graça. Sobreviveu a coisa pior. Inclusive eu. No dia seguinte, o tempo virou. Céu carregado, vento forte. Eu ainda estava no Goiás e o trecho seguinte era um inferno de curvas, buraco e caminhão atravessado. Foi ali que o motor começou a aquecer demais. A luz no painel piscava como aviso de emergência. Encostei num recuo e abri o capô. O cheiro de óleo queimado subiu como soco. Olhei aquilo e me bateu uma angústia que fazia tempo que eu não sentia. Era tipo ver um amigo sangrando e não saber como ajudar. Aguenta, Mercedão. Aguenta só mais um trecho. Voltei para a estrada devagar, cada quilômetro virando um teste de fé. Eu ia mais no som do motor do que na força dele. E o medo era constante. Se parasse ali, não tinha nem sinal de celular, nem socorro à vista. Já perto de Chapadão, naquelas estradas largas e solitárias, o pior aconteceu. De repente, tudo ficou mudo. O motor morreu, a direção endureceu, a luz do painel apagou. Encostei no acostamento com a força do braço e do desespero. Silêncio. Desci. O céu cinza, vento soprando poeira, e eu parado na beira do mundo, com um caminhão morto e uma carga que não podia atrasar. Sentei na beirada do barranco, passei as mãos na cabeça e fiquei ali, respirando fundo. O coração batia descompassado, como se tivesse cansado também. Pronto, Gerson. Agora até teu último trunfo te largou. Fiquei ali mais de 1 hora, sem saber o que fazer. Nenhum carro passou, nenhuma alma viva, até que ouvi um ronco ao longe. Levantei na hora, olhos arregalados, e vi vindo na minha direção uma carreta azul nova, brilhando. Ela diminuiu, encostou devagar. Da cabine, desceu um rapaz novo de boné reto e passo firme. "Problema no bicho?" perguntou. "Parou do nada. Não quer nem girar mais. Deixa eu dar uma olhada." Ele respondeu, já abrindo a tampa do motor. Fiquei olhando ele mexer ali, com a confiança de quem sabe o que está fazendo. "Eu sou Leandro", disse, sem tirar os olhos do motor. "Gerson, caminhoneiro, caroçal, como dizem por aí." Ele riu. "Conheço esse canal aí. Já vi uns vídeos teus falando do Mercedão. Bonito ver tua persistência. Mas você já pensou em mudar? Mudar? Como? Com que dinheiro?" Leandro se levantou, limpou as mãos numa flanela e disse: "Tem uma cooperativa em São José dos Pinhais que ajuda caminhoneiro velho a dar a volta por cima. Nada de esmola. É financiamento justo, é porta aberta. Eu mesmo troquei de caminhão com eles." Fiquei mudo. Aquilo entrou na minha cabeça como um trovão, uma esperança que eu já nem achava mais que existia. "Me passa esse contato", pedi, sem pestanejar. Leandro pegou o celular, anotou num papel e me entregou. "Mas, tem que querer, viu? Eles não fazem mágica, fazem oportunidade." Nos despedimos. Ele me rebocou até o próximo posto e seguiu viagem. E eu fiquei lá, com um pedaço de papel na mão e um novo fogo no coração. O dia amanheceu com um cheiro estranho no ar, mistura de óleo queimado, café requentado e esperança que tenta nascer no peito do nada. Eu ainda estava no pátio do posto, encostado com o Mercedão morto e a cabeça a 1000 por hora. A ajuda do Leandro na noite anterior tinha evitado que eu ficasse no escuro, mas o motor não dava nem sinal de vida.
A bateria parecia drenada pela própria tristeza do caminhão. O sol mal tinha subido quando ouvi novamente aquele ronco encorpado vindo da rodovia. E lá vinha ele, o Scania azul de Leandro. A carreta parecia flutuar no asfalto. Chegou, parou do lado e ele desceu como quem não esquece um compromisso. "E aí, velho bruto, dormiu alguma coisa?" perguntou com um sorrisão. Cochilei para não perder o costume. Respondi, meio envergonhado, meio grato. "Trouxe uma bateria reserva, não custa tentar." Ele não pediu permissão, só abriu o capô como se o caminhão fosse dele também. Ligamos os cabos, demos partida e nada. O Mercedão fez força, tossiu, mas não foi. Leandro fechou o capô com calma. Deu 2 tapinhas no paralama e disse: "Gerson, você sabe que esse caminhão tá pedindo para descansar, né?" Olhei para ele com um nó na garganta. "Sei, mas é difícil largar quem nunca me deixou na mão. A gente se acostuma até com o que machuca." Ele respirou fundo, encostou no para-choque e falou devagar: "Eu também tive um caminhão assim, um fogão de pobre, como a galera zoava. Vivia atolado em dívida, peça usada, gambiarras. Só que um dia eu disse, chega, conheci essa tal cooperativa. No começo achei que era enganação, papo de vendedor, mas fui lá, falei com eles, fiz conta, perdi o medo. E hoje tô rodando com esse Scania aí, ó, pago, mas rodando. Aquela fala me pegou em cheio, porque não era um homem querendo vender nada. Era alguém que já sentiu o que eu sentia, e isso muda tudo. Mas eles aceitam gente como eu, com nome sujo, caminhão encostando, sem nem saber por onde começar? É para esse tipo de gente que eles trabalham, véi. Só que tem que querer, tem que correr atrás." Ele puxou o celular do bolso, mostrou umas fotos da sede, de outros caminhoneiros que conseguiram trocar de vida. Gente simples como eu. Caras com cara de estrada, mãos calejadas, sorriso sem dente, mas com brilho no olhar. "Vai por mim, Gerson. Ninguém vai te dar nada de bandeja. Mas tem gente por aí que ainda acredita no bruto de verdade." Anotei o número da cooperativa num papelzinho amarrotado que guardei na carteira, junto com uma foto velha do meu pai. "Eu vou ligar. Não sei quando, mas vou." Leandro estendeu a mão. "Quando ligar, fala com a Lucilene. Ela é direta, mas é do bem. E se te perguntarem quem indicou, pode dizer que foi o Leandro do Scania azul. Eles vão lembrar." Apertei a mão dele com força. "Valeu, moleque. Você não tem ideia do que essa conversa valeu para mim." Ele subiu na cabine, me olhou pelo retrovisor e disse antes de partir: "Gerson, tua história ainda tem muita estrada pela frente. Só não deixa o medo dirigir por você." E foi. Fiquei ali, com o motor calado, mas o coração gritando por dentro. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha escutado uma voz que não me mandava parar, mas me empurrava para frente. Liguei para o despachante, avisei que o caminhão não ia mais. Pedi para repassar a carga. A voz dele veio seca. "De novo, Gerson. Assim fica difícil, parceiro." "Eu sei. Mas melhor isso do que deixar o cliente na mão com um caminhão que não sobe mais nem calçada." Desliguei sem esperar resposta. Passei o resto da manhã encostado, olhando aquele papel com o número da cooperativa. A caneta tinha falhado em algumas partes, mas o nome estava lá, Lucilene, Cooperativa BR do Recomeço. Guardei no bolso da camisa, encostei no banco e respirei fundo. A estrada estava chamando. Mas dessa vez era para eu tomar outro rumo. Um que talvez mudasse tudo. Voltei para casa dirigindo um caminhão guincho. O Mercedão em cima, coberto de poeira e vergonha. O motorista era calado, só respondia com aham e beleza. Melhor assim. Eu também não estava com papo. A estrada de volta parecia mais longa que o normal. Talvez fosse o silêncio ou o peso que vinha no banco do carona. Aquele monte de dúvida me encarando, querendo saber o que eu ia fazer com o resto da minha vida. Cheguei em Ponta Porã no fim da tarde. Sol se pondo, criançada jogando bola na rua de terra e minha vizinha, Dona Yolanda, varrendo a calçada com aquele jeito de quem vê tudo. "Ô Gerson, o Mercedão quebrou de novo?" gritou sem piedade.
Dei um tchau com a mão e entrei. Deixei as chaves na mesa, chutei as botas no canto e me joguei na cadeira da cozinha. A chaleira já estava no fogão. Mania minha de sempre deixar pronta. Preparei um café forte, do jeito que só caminhoneiro sabe fazer. Na primeira golada, puxei o papel amassado do bolso. Aquele com o número da Lucilene e o nome da tal cooperativa. Cooperativa BR do Recomeço. Li umas 5 vezes. Não sei se era medo de acreditar ou preguiça de ter esperança. Mas o fato é que, por mais que parecesse bom demais para ser verdade, eu não conseguia esquecer o jeito que o Leandro falava. Não era papo de vendedor, era verdade na voz. Liguei o notebook que ficava em cima da geladeira. Era velho, lento, mas ainda entrava na internet. Digitei o nome da cooperativa. Veio um monte de link, vídeo, matéria de jornal do interior, até entrevista com caminhoneiros. Cliquei num vídeo com um cara que me lembrou meu pai. Pele queimada de sol, boné surrado, voz cansada. Eu achava que era golpe, mas fui lá, mostrei meus documentos, contei minha história. Eles escutaram, me deram um plano que cabia no meu bolso. Hoje tô rodando com um caminhão novo. Paguei o primeiro boleto chorando, mas chorei de alívio. Pausei o vídeo, fiquei olhando para a tela como quem olha um espelho do futuro. Será? Peguei o celular, disquei o número, toquei 3 vezes. Quando atendeu, era uma voz de mulher firme, direta. Lucilene, Cooperativa BR do Recomeço. Boa tarde. Boa tarde. Aqui é o Gerson, caminhoneiro. Eu peguei teu contato com o Leandro do Scania Azul. Ai, o Leandro, gente boa. E aí, Gerson, tá pensando em trocar de nave? Pensando, só não sei se posso, né? Meu caminhão tá morto, nome tá sujo. E eu tô quebrado. Falei sem rodeio. Ela deu uma risada curta. Ótimo, aqui a gente só ajuda quem já quebrou. Os lisos de verdade são os que mais sabem valorizar quando melhora. Vamos fazer assim. Você me manda os documentos por e-mail, uma foto da CNH e a gente vê se encaixa em algum plano. Não prometo nada, mas prometo que vou olhar com atenção. Tá certo? Obrigado, viu? Obrigado, nada. Se tiver coragem de recomeçar, o resto a gente dá um jeito. Desliguei com o coração batendo diferente, como se alguém tivesse acendido uma vela no fundo da minha caverna. Naquela noite não dormi direito. Fiquei lembrando de tudo, da risada do Paulão, do guincho, da fala do Leandro, da voz da Lucilene e do Mercedão, parado, mudo, mas como se me olhasse dizendo, vai, velho, agora é contigo. Na manhã seguinte acordei antes do sol. Fritei um ovo, tomei café e sentei para escanear os documentos. Enviei tudo por e-mail, como ela pediu. Depois disso fui até o quintal. Encostei no caminhão, passei a mão na lataria, senti o calor do sol batendo no ferro cansado. Cê me levou longe, velho, mas agora talvez seja a hora de deixar outro motor bater no meu peito. Voltei para dentro, sentei na cadeira de frente para o computador e fiquei ali esperando a resposta. Não era mais só sobre trocar de caminhão, era sobre trocar de vida. Do dia que mandei os documentos até a ligação da Lucilene, passaram-se 2 dias. 2 dias de unha roída, pensamento rodando em falso e coração batendo fora do ritmo. Gerson, aqui é a Lu. Tô com tua papelada em mãos. Você tem disponibilidade para vir até São José dos Pinhais essa semana? Tenho sim, respondi na hora, sem nem saber como ia chegar. Desliguei e fiquei parado, encarando o celular. O tenho sim saiu mais rápido que a consciência, porque dinheiro eu quase não tinha, mas tinha a tal da esperança. E quando ela resolve dirigir, a gente só engata a marcha e vai. Peguei um ônibus de linha na rodoviária de Ponta Porã. 20 e poucas horas de viagem, joelho batendo no banco da frente, cheiro de coxinha fria e o barulho do rádio do motorista tocando sertanejo dos anos 80. Lá pelas tantas da madrugada, olhando pela janela, pensei se eu estava fazendo a coisa certa. Se não era só ilusão, dessas que vêm bonita e vão embora te deixando mais vazio. Mas aí me lembrava do Mercedão no guincho, da cara de Paulão rindo e de Leandro dizendo, tem que querer. Isso bastava. Cheguei em São José dos Pinhais com o corpo moído e a alma empolgada.
Peguei um Uber com um motorista que falava demais e logo estava em frente ao prédio da cooperativa. Era simples, nada de luxo, mas tinha um letreiro firme, vidro limpo, movimento. Entrei meio sem jeito. Um segurança me cumprimentou com um bom dia sincero e logo me indicaram a recepção. Oi, sou o Gerson. Falei com a Lucilene. Pode subir, sala 203, ela está te esperando, disse a moça sorrindo. Respirei fundo e subi as escadas como quem sobe um morro com um caminhão cheio. Lucilene era exatamente como imaginei. Olhar sério, cabelo preso, camisa de botão com a logo da cooperativa, mas com um sorriso que dizia, pode confiar. E aí, seu Gerson? Finalmente se animou? Vim ver com os olhos, né? Porque só de ouvir a gente desconfia. Ela riu. Tá certo, senta aqui. Vamos ver se teu nome cabe dentro de um sonho. Sentamos. Ela pegou uma pasta, começou a mostrar uns papéis, planos de financiamento, simulações. Eu tentava acompanhar, mas era tanta taxa, valor, parcela, entrada, que minha cabeça parecia que ia derreter. Olha, teu nome tá sujo, mas nada grave. A gente já lidou com coisa pior. Você tem histórico de pagamento, tem estrada nas costas e não tá fugindo da luta. Isso pesa. E pesa a favor ou contra? A favor. Aqui a gente mede o homem pelo caminho, não pela dívida. Fiquei calado. Aquela frase me pegou em cheio. Ela continuou. Tem 2 modelos de Scania P360 aqui que podem entrar no teu perfil. Um com entrada maior e parcela mais baixa. Outro com entrada simbólica, mas parcela mais puxada. E o Mercedão? A gente pode aceitar como parte da entrada. Claro que vai valer pouco, mas ajuda. Fiquei em silêncio, engolindo a ideia de trocar meu companheiro de estrada por um papel. Posso pensar um pouco? Claro, mas não demora. Caminhão parado aqui não espera. Saí da sala meio tonto. Não pelo cansaço, mas pela avalanche de possibilidade. Nunca na vida alguém tinha me mostrado um plano, um mapa de saída. Era como se alguém dissesse, você não está acabado. Sentei num banco de concreto do lado de fora. O vento frio batia na cara e os carros passavam apressados na avenida. E eu ali, parado, com o peso da decisão nas costas. Tirei o celular do bolso, liguei pro Leandro. Fala, velho, chegou lá? Tô aqui, me mostrando uns planos, uns números. Tô meio perdido. É normal, mas escuta uma coisa. Se parecer difícil, é porque vale. Se fosse fácil, não mudava nada. Desliguei e fiquei mais uns minutos ali, olhando o céu nublado e pensando no Mercedão. Pensei no meu pai, pensei em mim, e entendi que era hora de deixar o medo na beira da estrada e seguir viagem com o que eu ainda tinha de melhor. A vontade de vencer. Voltei para a sala da Lucilene, abri a porta e disse, vamos fazer esse trem andar. Pode me mostrar aquele P360? O que tem o verde mais feio, porque é esse mesmo que eu quero ver bonito na minha história. Ela sorriu. E eu, pela primeira vez em muito tempo, também. Voltei para Ponta Porã com a cabeça cheia e o coração apertado. O contrato com a cooperativa já estava pronto, faltando só assinar. O Scania P360 verde, que era feio de doer, mas bonito de propósito, já estava lá, esperando por mim. Mas antes de subir nele, eu precisava me despedir do velho guerreiro. O Mercedão estava encostado no fundo do quintal, silencioso, empoeirado, mas ainda imponente. Mesmo com o paralama torto e o para-brisa trincado, ele tinha uma presença que só caminhão com história carrega. Encostei a mão na lataria, o ferro quente pelo sol da tarde, e aquele cheiro de diesel, graxa e tempo. O mesmo cheiro da minha infância, quando eu era só um moleque esperando o pai chegar da estrada. Lembrei como se fosse ontem. Vem cá, Gerson, segura firme essa chave. Isso, gira assim, ó, devagar. A voz do meu pai, sentado comigo na sombra do caminhão, quando eu tinha uns 10 anos. Era sábado. Ele tinha voltado de viagem e, ao invés de descansar, resolveu me ensinar a trocar o filtro de óleo. Um dia, esse caminhão vai ser teu.
ele disse, limpando as mãos na bermuda encardida. E eu quero que tu saiba cuidar dele, não só dirigir. Na hora não entendi o peso daquilo. Só achei legal girar parafuso. Mas hoje eu entendo cada palavra. Subi na cabine. O banco ainda afundava do mesmo jeito. As marcas de sol no painel, o cheiro de lona velha. Tudo me puxava para dentro de um passado que doía, mas também abraçava. Girei a chave. O motor tossiu, mas pegou, como se soubesse que era a última vez. Engatei a marcha e fui dar uma volta pelo bairro. Devagar, sem pressa. Os vizinhos acenavam. Alguns sabiam. Outros só viam o caminhão velho rodando mais uma vez. Passei na frente do mercadinho da dona Yolanda, que parou de varrer e só fez um sinal com a cabeça, como quem entende o que não precisa ser dito. Fui até o alto do morro, onde costumava parar para olhar a cidade. Estacionei com o ronco do motor ainda vibrando, desci e fiquei olhando o horizonte. Chorei. Chorei de saudade, de medo, de gratidão. Chorei por cada noite sem dormir, cada frete bucha, cada marmita fria esquentada no cabeçote. Por cada vez que o caminhão me deixou na mão e por todas as vezes que ele me salvou sem eu perceber. Era mais do que ferro e graxa. Era minha história inteira sobre rodas. Voltei para casa no fim da tarde. Liguei para o comprador, um senhor lá de Nova Andradina que mexia com fazenda e ia usar o Mercedão para pequenas entregas. Vai tá bem cuidado, viu? Eu também sou velho das antigas, ele disse, tentando me tranquilizar. Só cuida bem dele. Esse caminhão já carregou mais do que muita gente aguenta na vida. Pode deixar. Aqui ele vai descansar com dignidade. No outro dia cedo, o caminhão foi levado. Assinei o recibo com a mão tremendo. Fiquei parado no portão, vendo ele ir embora pela última vez. A traseira balançando, o barulho do motor ficando cada vez mais longe, até sumir. Era como enterrar um parente. Mas um parente que me ensinou tudo o que sei sobre coragem, teimosia e amor à estrada. Voltei para dentro. Abri a gaveta onde guardava os documentos do caminhão. Peguei o primeiro CRLV com o nome do meu pai, já amarelado. Guardei junto com uma foto nossa, tirada na primeira viagem que fizemos juntos. Suspirei fundo. Agora era oficial. O velho guerreiro tinha se aposentado e eu estava pronto para subir numa nova cabine. O dia da assinatura chegou com o céu limpo, mas minha cabeça era só nuvem. Acordei antes do despertador. Sentei na beira da cama e fiquei ali, calado, olhando para o chão. Era como se o mundo tivesse em silêncio, esperando o meu próximo passo. Preparei o café forte, daquele que arranca até pensamento ruim. Tomei devagar, sentindo o gosto amargo junto com a ansiedade descendo pela garganta. Peguei a pastinha plástica onde estava tudo. RG, CPF, comprovante de residência, certidão negativa e o que sobrou do valor da entrada depois da venda do Mercedão. Era pouco, mas era tudo que eu tinha. Antes de sair, encostei na parede da cozinha e respirei fundo. É hoje, velho. Ou vai ou volta a pé. Cheguei na cooperativa perto das 9. A recepcionista me reconheceu com um sorriso e me ofereceu um café. Recusei. Meu estômago estava um nó só. Lucilene veio logo em seguida, me chamando com aquele jeito direto. Pronto para mudar de marcha? Tô pronto para tentar. Respondi, com o coração batendo mais forte do que motor em serra. Entramos na sala. Já tinha um rapaz com a papelada sobre a mesa, caneta no canto, tudo alinhado. Aqui está o contrato, Gerson. Lê com calma. Qualquer dúvida, pergunta. Não é só papel, é compromisso com tua nova jornada. Peguei as folhas e fui lendo, parágrafo por parágrafo. Financiamento em 60 meses, primeira parcela com carência de 45 dias, taxa de juros fixa, seguro incluso. Nada fora do comum, mas tudo real. Era sério, era de verdade. Cada linha parecia pesar uma tonelada. Quando cheguei na última página, a mão suou. Lucilene percebeu. Tá com medo? Tô. Normal. A diferença é que agora teu medo tem um plano para seguir junto. Assinei. Assinei com a caneta tremendo, mas assinei firme.
com o peito dividido entre o medo do fracasso e a fé no recomeço. O rapaz pegou os papéis, carimbou, sorriu. Agora é oficial, Gerson. Teu Scania já está no pátio. É só pegar a chave. Descemos juntos. O corredor parecia mais longo do que da última vez. Cada passo era um filme na minha cabeça. As madrugadas debaixo de chuva, os pneus furados na beira da estrada, as buzinas zombando do Mercedão, as cargas ruins que eu aceitava porque não tinha escolha. E então, a luz do pátio bateu nele, o Scania P360 verde, brilhando. Com os pneus pretos como carvão, a frente imponente, cabine limpa, sem marca de tempo. Lucilene estendeu a chave. Vai lá, tua vez de sentir o motor novo batendo no peito. Peguei a chave como quem recebe um presente de Natal depois de anos só olhando pela janela. Subi na cabine devagar, o cheiro de estofado novo, o painel com luzes piscando, o silêncio da cabine fechada. Tudo era diferente. Mas o volante, o banco, a vista pela janela, ainda era estrada, ainda era eu. Girei a chave. O motor ligou com um ronco grosso, firme, cheio de força. Me arrepiei dos pés à cabeça, fechei os olhos por um segundo e vi meu pai sentado no banco do carona, sorrindo. Agora é contigo, Gerson. Vai e honra essa nova marcha. Abri os olhos com um nó na garganta, engatei a primeira. Saí devagar do pátio, sentindo o caminhão responder como se fosse extensão do meu corpo. Não era só um caminhão, era um começo, e dessa vez era com dignidade. Subi na cabine do Scania verde com a respiração curta, as mãos suadas, o coração disparado. Não parecia que eu estava entrando num caminhão. Era como se eu estivesse entrando numa nova versão de mim mesmo. Um Gerson que ainda não existia. Mas estava nascendo ali, naquele banco limpo, naquela cabine silenciosa. Fechei a porta devagar. Tudo cheirava a novo. Couro, plástico, tinta fresca, não tinha sujeira, não tinha poeira, não tinha aquele cheiro de óleo queimado grudado na alma. E mesmo assim, eu me sentia em casa, porque a estrada onde quer que a gente vá, sempre tem um jeito de reconhecer quem é dela. Segurei o volante com as duas mãos, senti o peso da responsabilidade, da conquista, da história toda que me trouxe até aqui. Girei a chave. O motor respondeu com um ronco limpo, firme, poderoso. Um som que não acusava cansaço, só força. Fechei os olhos. Deixei o barulho preencher tudo por dentro. E foi ali, no meio do silêncio da cabine e da sinfonia do motor, que a lágrima desceu. Chorei sem fazer barulho, de olho fechado, lembrando de cada trecho sofrido. Das noites sem dormir, das humilhações nos postos, da dor de ver o Mercedão ir embora. Mas também chorei de alívio, porque depois de tanta rampa sem força, agora eu tinha uma nave pronta para me levar onde eu quisesse. Respirei fundo, enxuguei o rosto com a manga da camisa. Abri os olhos e olhei para o painel iluminado. O ponteiro marcando 0 no odômetro parecia um convite. Começa de novo, velho, mas agora com tudo. Engatei a primeira, soltei o freio de mão e fui. A sensação de andar com um caminhão que responde no tempo certo, que não geme em cada marcha, que desliza no asfalto como se pedisse mais estrada. Não dá para explicar com palavra nenhuma. Só quem passou a vida toda empurrando o caminhão a tranco sabe o que é sentir o mundo girar leve pela primeira vez. Peguei a BR com sol forte e céu limpo, o asfalto quente, o rádio ligado numa moda boa, e a cabine geladinha pelo ar-condicionado que funcionava como se fosse coisa de outro planeta. Pela primeira vez em anos, eu estava rodando sem medo do próximo quilômetro, mas a cabeça ainda pesava. A cada curva, lembranças vinham, do meu pai ensinando a calibrar pneu, da minha primeira viagem solo, da vez que dormi no acostamento com fome e frio, do Paulão rindo da minha cara, de tudo que me empurrou até esse momento. E mesmo com tudo isso me rodeando, pela primeira vez, eu não estava fugindo do passado, estava honrando ele. Lá pela 3ª hora de estrada, parei num posto de bandeira conhecida só para abastecer e tomar um café. Desci devagar.
caminhando como se pisasse com outro corpo. Os caras que estavam no pátio olharam. Alguns até cochicharam. E aí, brutão, tá rodando fino, hein? Olhei para o rapaz que falou jovem, com cara de quem ainda confunde coragem com pressa. Sorri. O bruto agora tá com marcha de sobra para rodar leve. Ele riu, e no fundo eu soube. Ninguém ali sabia de onde eu vim, mas iam saber para onde eu estava indo. Voltei para a cabine com o peito inflado, olhei o retrovisor. E ali, naquele pedaço de vidro, vi um homem que não era mais o mesmo. Um cara que se lascou, caiu, engoliu deboche, mas levantou com força. E não por vingança, mas por dignidade. Segui viagem com a certeza de que a vida não me devia nada. E que cada metro rodado a partir dali era lucro. Não por causa do caminhão novo, mas por tudo que aprendi com o velho. E ali, no banco do carona, no silêncio que só o bruto entende, eu senti como se o velho Gerson, o do Mercedão, ainda estivesse comigo. Só que agora ele estava livre. O frete era simples, carga leve de materiais para uma loja de peças em Uberaba, com parada para descarregar uma caixa especial no meio do caminho. E adivinha onde era essa parada? Posto São Rafael. O mesmo onde eu fui humilhado meses atrás. O mesmo onde riram do Mercedão e riram de mim. Era como se a vida tivesse desenhado esse frete de propósito, testando meu coração, querendo saber se eu ia passar reto ou se ia encarar de frente. Respirei fundo, aceitei e programei o GPS sem nem pensar duas vezes. A estrada até lá parecia diferente agora. Asfalto era o mesmo, mas eu não era. A Scania verde comia pista, como quem sabe para onde está indo. E eu sabia. Não era mais sobre entregar carga, era sobre entregar resposta. Cheguei no entroncamento da BR-050 com a 365 já no fim da tarde. O céu alaranjado, o motor ronronando e o coração batendo forte. Quando vi a placa Posto São Rafael, 3 km, meu pé até afrouxou no acelerador. Reduzi, devagar, como quem não quer pressa. E estacionei bem ali, no mesmo lugar onde o Mercedão tossiu pela última vez naquele pátio. Desliguei o motor. Silêncio total na cabine. Olhei pelo vidro, os mesmos caminhões, alguns rostos conhecidos e, claro, Paulão, encostado no para-choque do bruto dele, agora com uma faixa nova no para-brisa. Quem tem pressa não dura. Desci do Scania com calma, sem fazer pose, sem pressa, só firme. O barulho da porta batendo fez 3 cabeças virarem. Uma delas era a dele. Paulão me olhou, primeiro sem entender, depois franzindo a testa. E por fim, o susto. Gerson, é tu mesmo? Em carne, osso e Scania, respondi com um meio sorriso. Ele não respondeu de imediato, só ficou me olhando, de cima a baixo, como quem tenta achar alguma rachadura no que tá vendo. Que nave é essa aí? Ele perguntou finalmente. P360, verde feio, mas anda mais do que muita conversa por aí. O grupo atrás dele riu, mas dessa vez não era deboche. Era surpresa. Cê trocou o Mercedão? Troquei não. Agradeci e deixei ele descansar. Agora quem roda sou eu. O silêncio ali durou mais que o normal. Aquele tipo de silêncio que pesa mais que palavra. Paulão deu 2 passos, olhou o Scania mais de perto. Passou a mão no paralama, assobiou baixo. Tá bonito mesmo, viu? Obrigado. Não é só bonito não, é digno. Ele coçou a nuca, desconcertado. E como você conseguiu? Fui atrás, cooperativa. Leandro me deu a dica. Lucilene fez o resto. Mas quem quis, fui eu. Paulão não falou nada, só assentiu com a cabeça. Os outros ali já tinham entendido. O jogo virou. Eu dei um passo para trás, dei uma última olhada na fachada do posto e falei: eu voltei aqui só para mostrar que a estrada gira, e quando gira, ela ensina. Às vezes humilha, mas também honra quem aguenta firme. Voltei para a cabine sem esperar resposta. Liguei o motor. O Scania respondeu com aquele ronco que parecia até orgulho. Enquanto manobrava para sair, olhei no retrovisor.
Paulão ainda estava parado ali, mas agora calado, respeitando. Encostei o Scania na sombra de um eucalipto que tinha no canto do pátio, já pronto para descansar uns minutos antes de seguir viagem. Desci com calma, como quem sabe o peso de cada passo, a mente ainda ruminando o que tinha acabado de acontecer. O silêncio do Paulão, o respeito no olhar dos caras, era outra vibe, outro cenário, outra estrada, mesmo sendo a mesma. Fui até o balcão do restaurante, pedi um café passado na hora e sentei de frente para o movimento do posto. A cada caminhão que chegava, eu prestava atenção. Antigamente, eu fazia isso imaginando se aquele motor era mais forte que o meu. Hoje era só observação mesmo, sem inveja, sem comparação. 2 motoristas chegaram, sentaram perto de mim. Um deles, mais novo, com boné da Volvo e camisa polo cheia de logo, virou para o outro e comentou: "Você viu aquele P360 verde que chegou agora? Tá zero demais, hein? Um carregando leve, suspensório zerado, não faz nem poeira." "Vi sim", respondeu o outro, "coisa linda. Aquilo ali é filé de verdade. Só a Scania faz um ronco daquele." Eu ouvi quieto. Não disse nada. Só sorri por dentro. Minutos depois, Paulão entrou no restaurante. Ainda com aquele andar largo, peito estufado, mas com menos pose. Ele me viu de canto de olho, parou na fila do café e puxou conversa com os 2 que falavam do caminhão. "Que P360 é esse que vocês estão falando? Um verde que acabou de chegar aí. Cara novo, dirigindo fino. Nem parece que veio da estrada." "Cê precisa ver, Paulão. Aquilo é nave de responsa." Paulão deu um sorriso meio enviesado. "Verde? Estranho. Scania verde é coisa rara. Mas se é novo e bonito assim, deve ter vindo de fábrica ontem." "É, quem tá nele sabe o que tá fazendo. Tocando sem estresse, suave, só no giro certo." Fiquei quieto, olhei para o café, mas dentro do peito, confesso, teve gosto. Paulão pegou o dele e por algum motivo sentou do meu lado. Como se fosse coincidência. Ficou um tempo em silêncio, só depois falou: "E aí, parceiro, curtiu o café daqui? Tá melhor do que antes. Até o gosto parece que mudou." Falei olhando para frente. "Viu aquele Scania verde ali fora? Rapaz, que caminhão bonito. Eu não sou de puxar saco, mas aquele ali me fez virar o pescoço." Virei devagar para ele, sem pressa. Olhei firme. "Pois é, também achei bonito, mas sabe o que é mais bonito que o caminhão?" Ele franziu a testa, curioso. "É ver quem dirige ele." Depois de ter escutado que o caminhão velho dele só servia para ferro velho, ele parou de mastigar o pão. Olhou para mim de verdade. E aí, a ficha caiu. "Gerson", assenti com a cabeça. O silêncio que se fez naquela mesa parecia ter desligado o som do mundo inteiro. Os 2 motoristas que estavam perto olharam, percebendo que alguma coisa tinha virado ali. Paulão ficou mudo por alguns segundos. Engoliu seco e pela primeira vez vi ele sem resposta. "Cara, que eu não sabia." "Eu sei. E quer saber? Nem precisava saber. Porque a lição não é para você, é para mim. Eu que precisei quebrar, cair, ouvir risada, para aprender a levantar com dignidade. Eu falei besteira aquele dia e te julguei sem saber tua história. Todo mundo julga, Paulão. A diferença é que nem todo mundo segura o que vem depois." Ele abaixou os olhos, mexeu no copo, pensativo. Depois me olhou de novo. "Parabéns, velho. De verdade, cê virou o jogo bonito." E fez eu engolir minha risada com gosto de asfalto quente. Dei um meio sorriso. Eu não voltei aqui para pisar em ninguém. Só vim mostrar que quem não desiste, uma hora aparece com a chave certa na mão. Levantei, deixei o copo no balcão e fui saindo. Quando passei por ele, bati de leve no ombro e disse: "Caminhão novo não te faz melhor que ninguém, mas o caminho que cê faz com ele, esse sim, diz quem você é." Saí do restaurante com o sol batendo no rosto e o Scania verde me esperando. Subi na cabine com a sensação de missão cumprida. Não era vingança, era justiça, sem precisar levantar a voz.
Era a força de quem virou a página e escreveu uma nova, com letra firme. Depois do dia no posto São Rafael, parecia que alguma engrenagem invisível tinha destravado. O telefone começou a tocar mais. Gente oferecendo frete que antes nem cogitava meu nome. Transportadora que me ignorava, agora ligava direto. Só porque a cabine mudou? Talvez. Mas quem estava por trás do volante continuava o mesmo. A diferença é que agora o bruto respondia na hora. Peguei uma carga de eletrodomésticos saindo de Joinville para Goiânia. Tudo encaixado no baú como quebra-cabeça, leve de puxar, mas filé de pagar. Primeira viagem oficial com o Scania verde, e eu fiz questão de registrar cada detalhe para o canal. Fala, família do tapetão! Aqui quem fala é o velho Gerson, o caminhoneiro caroçal agora rodando de nave nova. Olha esse painel, olha esse banco, cê tá doido. Depois eu mostro a estrada. Mas já deixa o like, se inscreve aí e comenta de onde você está assistindo, que hoje o dia vai render. Gravei dentro da cabine, com o celular preso na ventosa do para-brisa. A luz natural batendo no meu rosto, o ronco do motor de fundo. Publiquei no final do dia, achando que ia dar uns 200 views, como sempre. No dia seguinte, quando parei num posto perto de Itumbiara para dormir, abri o celular. Mais de 7.000 visualizações, 500 comentários e uma chuva de mensagens no inbox. Você me inspirou, Gerson. Meu pai rodava num Mercedão igualzinho. Me fez chorar. Tô na luta também, irmão. Não para. Li cada comentário com o olho marejado. Era como se pela primeira vez minha história servisse de gasolina para alguém seguir rodando. O canal Caminhoneiro Caroçal virou mais do que passatempo, virou compromisso. Comecei a gravar rotina, responder dúvidas, mostrar curiosidade de posto e até dar dica de frete bom. O pessoal gostava quando eu falava da vida com verdade, sem enrolar, sem fingir sucesso, só estrada e coragem. Uma tarde, enquanto abastecia num posto em Jataí, um senhor com um moleque do lado veio até mim. Cê é o Gerson? O do caminhão verde? Sou sim. E você? Esse aqui é meu neto. Ele que te assiste. Disse que quer ser caminhoneiro igual você. A gente assiste teus vídeos todo fim de semana. O moleque ficou mudo. Só sorria. Me entregou um papel dobrado. Era um desenho. Eu no Scania rodando na estrada com um sol grande no céu. Pode guardar isso, Gerson. É de coração. Abracei os dois. E ali eu entendi que minha carga agora ia além do baú. Mais pra frente peguei outro filé. Carga de remédios de Curitiba para Brasília. Rota tranquila, peso leve e a confiança só aumentando. As empresas estavam percebendo que, além do caminhão novo, eu entregava no prazo, com cuidado, com presença. E diferente de antes, agora eu tinha até liberdade de recusar bucha. Não precisava mais se sujeitar a qualquer frete só para encher o tanque. O caminhão novo me dava voz, mas quem falava ainda era o velho Gerson, com mais de 20 anos de chão nas costas. Os vídeos do canal começaram a trazer patrocinador pequeno. Loja de peça, posto parceiro, até oficina. Nada grande, mas honesto. Com isso, pagava o editor que o meu sobrinho virou e ainda sobrava para comprar um microfone melhor. A vida não virou luxo, mas virou leveza. Lá pela terceira semana seguida de fretes bons, dormindo em lugar seguro e com comida quente, me peguei sorrindo sozinho dentro da cabine. Não por causa do conforto, mas por ter voltado a ter motivo para sorrir. A estrada não era mais castigo, era escolha. E toda vez que eu ligava a câmera, era como se eu dissesse pro Gerson de alguns meses atrás: valeu por não ter parado, véi. Valeu por acreditar quando tudo mandava desistir. Eu estava parado num posto entre Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, tomando café num copo de isopor com gosto de queimado, quando meu celular vibrou. Abri o aplicativo do canal e ali estava. Mais de 1000 mensagens não lidas. Comecei a rolar devagar, ainda sem acreditar no tanto de caminhoneiro me escrevendo. Gerson, sou o Joelson do Tocantins.
Tenho um cara chata 87, mas sonho em trocar por um truck. Tô lutando com o banco e teu vídeo me deu força. Me chamo Rosa, rodando sozinha com um barriga de aço desde que meu marido faleceu. Ver você não desistindo me deu ânimo de continuar. Cara, tu é inspiração. Eu quase larguei a boleia, mas depois dos teus vídeos comecei a acreditar de novo. Era tanta história bruta, tanta vida real, que eu tive que respirar fundo para não chorar ali na mesa, porque eu sabia o que era cada vírgula daquelas mensagens. A dor, a luta, o medo de falhar. Eu tinha vivido cada pedaço daquilo na pele. Decidi que não dava para só ler. Tinha que responder. Peguei o celular, liguei a câmera e gravei na hora. Fala, família do Tapetão, hoje o vídeo é sem edição. Direto da alma. Eu li as mensagens de vocês, cada uma, e só posso dizer, tamo junto. Ninguém aqui é super-herói. A estrada testa todo mundo, mas cada um de vocês me mostra que vale a pena continuar contando essas histórias. Então não desiste, não. A marcha pode estar pesada, mas o motor tá vivo, e é isso que importa. Postei e desliguei. Fiquei ali, quieto, olhando pro Scania. O caminhão podia ser novo, mas o espírito continuava sendo de luta. E agora, mais do que nunca, eu carregava um monte de gente comigo. Cada mensagem era mais que apoio, era responsabilidade. Na semana seguinte, num trecho puxado entre Montes Claros e Feira de Santana, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi meio desconfiado. Alô? Gerson? Aqui é o Damião, de Crato, Ceará. Você me desculpa incomodar. É que eu vi seu vídeo e... Cara, eu precisava falar com alguém que entende. A voz do outro lado era firme, mas carregada. Dava para sentir que o homem estava segurando o choro na garganta. Pode falar, meu irmão. Tô ouvindo. Eu quebrei. Literalmente. Tô parado no acostamento com o motor estourado. 2 boletos vencendo e nem coragem de ligar para minha mulher. Só queria saber... Como você achou força para seguir, véi? Engoli seco. Fiquei uns segundos em silêncio. Depois falei devagar. Eu não achei, Damião. Eu fui obrigado a seguir, porque parar, para mim, era aceitar que tudo tinha sido em vão. E não foi. Cada tranco, cada noite de fome, cada risada que escutei dos outros, virou combustível. E olha, se eu conseguir, você também consegue. Mas não tenta vencer sozinho. Liga para quem confia, pede ajuda, se expõe. Caminhoneiro também cansa e tudo bem. Do outro lado, silêncio. E depois, um soluço baixinho. Obrigado, Gerson. Você me salvou hoje. Desliguei com um aperto no peito. Não era sobre visualização nem seguidor. Era sobre vida. Sobre continuar rodando, mesmo quando o tanque emocional já tá na reserva. Decidi, então, fazer um quadro novo no canal, Vozes da Estrada. Comecei a convidar caminhoneiros para mandarem suas histórias por áudio ou vídeo. Gente comum, como eu, como o Damião, como a Rosa. E cada história que chegava, eu publicava com uma introdução minha. O quadro estourou. E mais que isso, virou rede de apoio. Um dia recebi um vídeo de um senhor chamado Seu Osmar, de 71 anos, dirigindo um Toco 1979 sem direção hidráulica. No vídeo, ele dizia: eu rodo com dor no ombro, na coluna e no peito, mas a estrada é minha vida. E ver o Gerson recomeçar me fez tentar de novo. Obrigado, meu filho. Chorei vendo aquilo. Porque é nessas horas que a gente entende. Um volante pode guiar muito mais do que um caminhão. Pode guiar esperança. E eu, que só queria contar minha história, acabei carregando muitas outras comigo. Eu estava parado num pátio em Uberlândia, esperando liberarem a descarga de um lote de pneus quando o celular vibrou. Notificação de mensagem direta no canal. O nome que apareceu na tela me fez travar por uns segundos. Paulão. Abri devagar, como quem abre carta que não sabe se vem com pedido de desculpa ou mais veneno. A mensagem era curta. Gerson, será que você pode me passar o contato daquela cooperativa? Tô precisando dar um rumo nas coisas por aqui. Li de novo. E mais uma vez.
Fiquei olhando para a tela como se tentasse escutar a voz dele atrás das palavras. Tinha humildade, tinha peso, tinha aquele tom que só aparece quando o orgulho já levou umas pancadas boas da vida. Respirei fundo. Respondi na hora. Claro que posso, Paulão. Tá aqui o número da Lucilene. Fala que foi o Gerson do Scania Verde que indicou. Ela vai te ouvir. Mandei o número com um emoji de firmeza. Não fiz piada, não cutuquei, não joguei na cara. Não era hora disso. Alguns minutos depois, veio outra mensagem. Obrigado, irmão, de verdade. Fiquei um tempo encarando a palavra irmão. Quem diria? Meses atrás, ele era o cara que ria alto enquanto o Mercedão tossia para sair do pátio. Agora era um caminhoneiro estourado, pedindo ajuda. Igual eu estive um tempo atrás, igual tantos outros. Ali, naquele momento, entendi uma coisa. Ninguém fica em cima a vida toda, nem embaixo. A estrada gira, e quando gira, cobra a humildade de quem já zombou, e compaixão de quem foi zombado. E a gente escolhe, ou ajuda, ou repete o erro. Fiz um vídeo curto para o canal naquela noite. Gravei com a voz baixa num canto do posto, sem pressa. Fala, minha família do tapetão. Hoje eu não vim contar história nem dar dica. Só vim dizer que orgulho demais atrasa o caminhão e mágoa guardada vira carga pesada. Às vezes, quem zombou de você lá atrás vai ser o mesmo que vai te pedir uma mão na curva. E quando isso acontecer, ajuda. Porque estrada de verdade é feita por quem empurra junto, não por quem aponta o dedo. Postei e fui dormir com a consciência leve. 2 dias depois, recebi uma nova mensagem do Paulão. Falei com a Lucilene. Tô indo semana que vem para São José. Não sei se vai dar certo, mas só de tentar já me sinto outro. Respondi. O recomeço começa assim mesmo, sem saber o fim. Só vai, parceiro. Não virou amizade de infância, nem precisava, mas virou respeito. E na estrada isso vale mais que qualquer buzina. Depois daquele dia, sempre que eu via alguém parado no acostamento, eu parava também. Porque um dia foi eu, um dia foi o Paulão, e amanhã pode ser qualquer um de nós. A verdade é que a boleia ensina mais sobre ser humano do que muita sala de aula. E eu aprendi que estrada se mede em quilômetros, mas se vive em humildade. As primeiras parcelas do financiamento chegaram mais rápido do que o tempo de saborear a conquista. Quando o boleto bateu na tela do celular, com aquele valor exato, seco, sem desconto nem conversa, o coração deu uma balançada. Era justo, claro. Eu tinha assinado consciente. Mas ver o número ali, junto com o frete que mal cobria os custos do mês, mexe com o psicológico de qualquer velho bruto. Tava numa entrega em São Carlos quando a notificação caiu. 2 dias para vencimento. Sentei no banco do restaurante, abri a planilha que meu sobrinho me ajudou a montar e comecei a fazer conta. Diesel, pedágio, alimentação, manutenção, parcela, o resto era fé. E eu sabia. Não tinha espaço para erro. Naquela noite, gravei um vídeo mais direto para o canal. Família, hoje o papo é reto. Caminhão novo não é milagre, é dívida com motor. Se tu não se organiza, não adianta ter Scania, Volvo ou até helicóptero. Vai quebrar igual. Então, se você está pensando em financiar, pensa também em como vai sustentar a decisão. Porque o banco não aceita história de superação como pagamento. O vídeo bombou e junto com ele veio uma enxurrada de mensagens agradecendo pela sinceridade. Mas por dentro eu lutava para manter a tranquilidade que mostrava na câmera. Na viagem seguinte, peguei um trecho até Petrolina, sol quente, carga de móveis e prazos apertados. Na metade do caminho, a embreagem deu sinal de desgaste. Não era nada grave ainda, mas já avisava, se não cuidar vai parar no meio da estrada. Fui fazendo o possível, reduzia a marcha com carinho, evitava freadas bruscas, tudo para não ter que mexer antes da hora. Mas cada ruído diferente me dava um arrepio na espinha. Não era só medo da oficina, era medo de atrasar entrega, perder credibilidade, comprometer o boleto. E aí vem a parte que ninguém conta quando vê a gente de caminhão novo na estrada. A saudade.
Já fazia 2 semanas que eu não via minha filha, a pequena Júlia. Tinha 7 anos e voz de anjo. Me ligava todo fim de tarde perguntando quando eu ia voltar. E cada vez que eu respondia logo, meu amor, era um pedaço de mim que doía por dentro. Uma noite, parei num posto em Arco Verde. Silêncio, frio e a luz fraca do pátio iluminando o Scania. Sentei na escada da cabine e liguei o vídeo no celular. A Júlia apareceu com o cabelo bagunçado e um sorriso que fazia qualquer frete valer a pena. Pai, eu fiz um desenho seu. Você quer ver? Claro que quero, princesa. Ela mostrou uma folha com um rabisco colorido. Eu de boné, dentro do caminhão verde, com corações ao redor. Você gostou? Gostei tanto que quero colar aqui no painel para rodar comigo. Ela sorriu. Tô com saudade, pai. Engoliu o choro. Eu também tô, minha filha. Mas tô aqui trabalhando para te dar tudo que você merece. Logo, logo tô em casa, tá bom? Desliguei o vídeo e fiquei ali, quieto, com o celular no colo e a cabeça girando. Sim, eu tinha vencido etapas. Tava num caminhão novo, com contratos melhores e um canal crescendo. Mas o caminho nunca é reto. Ele cobra presença, cobra tempo, cobra escolha. E às vezes, ser forte é aguentar rodar longe de quem a gente mais ama. No outro dia, antes de pegar a estrada, colei o desenho da Júlia no painel. Fiquei olhando para ele por uns segundos e disse em voz baixa: Vamos nessa, pai te ama. Girei a chave. O Scania roncou firme e eu segui. Porque ser caminhoneiro não é só chegar, é continuar, mesmo quando o caminho te dobra por dentro. A estrada me levou de volta para um lugar que eu jurava que ia evitar por um bom tempo. Mas coração de caminhoneiro tem memória de asfalto. E o destino... o destino sempre dá um jeito de fazer a gente encostar onde a alma precisa revisitar. Depois de uma entrega em Dourados, sobrou um tempinho antes do próximo carregamento. Foi aí que me bateu uma vontade estranha. Em vez de seguir direto, dobrei à esquerda, peguei uma estradinha de terra que eu conhecia de olhos fechados. 20 e poucos quilômetros depois, vi a cerca de arame farpado, o portão de madeira e o silo velho no canto. Ali era a fazenda do seu Milton, o homem que comprou o Mercedão. Desci da cabine com o coração acelerado, toquei a campainha improvisada e logo veio o barulho de passos apressados. Gerson! Mas rapaz, olha só quem aparece, disse seu Milton, abrindo o portão com um sorriso largo. Vim só fazer uma visita, matar a saudade de um velho conhecido. Ele riu, deu 2 tapinhas nas minhas costas e apontou com o queixo. O bicho tá ali no galpão, cansado, mas de pé. Caminhei até o barracão com passo lento, como quem se aproxima de um velho amigo doente, mas ainda vivo. E lá estava ele. O Mercedão, coberto de poeira, pneus meio murchos, mas com aquela dignidade que só caminhão guerreiro carrega até o fim. Passei a mão na lataria, o ferro frio, o cheiro de diesel ainda impregnado, e de repente tudo voltou. O primeiro frete com meu pai no banco do carona, a marmita estourando na tampa, o motor fervendo na serra, a risada dele dizendo que isso é só charme de caminhão velho. A primeira vez que dirigi sozinho, tremendo, mas indo. As noites dormindo com a cabeça encostada na porta da cabine, olhando o céu, sem saber se no dia seguinte eu ia ter carga. Era muito mais que um caminhão. Era história. Seu Milton encostou do lado, cruzou os braços e disse: Ele ainda funciona, viu? Uso aqui dentro da fazenda. Não passa de 30 por hora, mas carrega o que for. Teu pai te ensinou a cuidar bem. Assenti com a cabeça, ainda tentando segurar a emoção. Ele nunca me deixou na mão, mesmo quando parecia que ia. Aguentou mais do que muito bruto novo por aí. E mesmo com todos os defeitos, ele me ensinou o que é ter fé na estrada. Fiquei ali por um bom tempo, encostado na porta do Mercedão, lembrando das vezes que fui julgado pela aparência dele. Dos postos em que me olharam torto, dos motoristas que riram e do quanto, no fundo, aquele caminhão me preparou para tudo que viria depois, porque cada marcha dura que eu engatei ali me ensinou a ter paciência. Cada tranco me ensinou a respeitar o tempo.
Cada humilhação vivida nele me forjou para ser o homem que hoje pilota um Scania com dignidade, sem se achar melhor que ninguém. Você quer ligar ele? Perguntou seu Milton. Balancei a cabeça. Hoje não, ele já me deu mais do que eu podia pedir. Só queria dizer obrigado. Na volta para a cabine do Scania, olhei uma última vez para o galpão. O Mercedão ali parado, quieto, mas imponente. Como quem entende que cumpriu seu papel. Entrei, bati a porta e liguei o motor. O ronco moderno contrastava com o silêncio carregado de memória. No painel, o desenho da Júlia ainda colado com fita. Um tempo novo, mas com raízes fundas. Engatei a marcha e saí devagar, sentindo cada metro como se fosse agradecimento. Porque ali eu entendi de verdade o valor de cada quilômetro. Cada um deles me trouxe até aqui. E nenhum deles foi em vão. Era para ser só mais um vídeo desabafo. Um daqueles que eu gravava sem roteiro, só apertava REC e deixava o coração falar. Estava parado num posto em Lins, esperando uma nova carga, quando vi uma notícia na TV do restaurante. Um caminhoneiro que sofreu um AVC ao volante. Ninguém parou, só foi resgatado horas depois. Aquilo me rasgou. Voltei pro Scania, liguei o celular e falei, com o peito estufado de indignação. Ninguém vê a força que é preciso para ser caminhoneiro no Brasil. A gente carrega país nas costas, mas só lembram da gente quando tem acidente ou greve. A gente roda com dor, saudade, boleto vencido e esperança no tanque. E mesmo assim, ninguém para perguntar. Tá tudo bem aí, irmão? Falei por uns 7 minutos. Sem gíria forçada, sem pose, só verdade. Postei no canal e fui dormir. Quando acordei no dia seguinte, meu celular estava travando. Mais de 100 mil visualizações em menos de 24 horas. Quase 20 mil comentários. E não era só de caminhoneiro. Eram mães, esposas, filhas, viúvas. Meu marido morreu na estrada e ninguém avisou. Foi um amigo caminhoneiro que me contou. Meu pai rodava 30 dias seguidos. Nunca parou. Só parou quando o coração não aguentou mais. Sou costureira, mas vejo nos seus vídeos a luta do meu avô, que morreu dentro do caminhão esperando um frete que nunca veio. Fiquei lendo cada mensagem com um aperto no peito e um nó na garganta. Não tinha ideia de que o que eu falava ia bater tão longe, tão fundo. Até que veio uma mensagem que me desmontou. Era de uma senhora chamada Dona Efigênia, 67 anos. A foto de perfil era ela com um chapéu de palha e sorriso largo. Seu Gerson, eu nunca viajei mais do que até a cidade vizinha, mas meu marido foi caminhoneiro por 40 anos. Assisto seus vídeos como se ele tivesse voltado para casa. Você fala com a alma de quem viveu, e dá para ver que seu volante carrega mais que carga, carrega história. Obrigada por me lembrar dele com respeito. Chorei lendo. Chorei de verdade e pela primeira vez entendi que meu canal não era mais só sobre estrada. Era sobre gente, sobre o que fica nas entrelinhas da vida, sobre aquilo que ninguém vê, mas todo mundo sente. Na semana seguinte, fui convidado por uma rádio comunitária de uma cidadezinha do Paraná para dar uma entrevista. Era programa voltado para mulheres do campo. Achei que era trote, mas era sério. Gerson, o povo aqui te chama de voz da estrada. Tem muita dona de casa, agricultora e aposentada que se emociona com teus vídeos. Você topa conversar com a gente ao vivo? Topei. E o programa foi uma enxurrada de ligação de senhoras agradecendo. Meu filho é caminhoneiro e eu só fico em paz quando vejo que existe gente como você rodando com ele por aí. Você deu voz para o que meu marido nunca soube dizer. A cada ligação, eu ficava mais calado. Não de falta de palavra, mas de respeito. Porque ali eu percebi que tinha virado algo que eu nunca planejei. Um elo. Um ponto de encontro entre o bruto da estrada e o carinho de quem fica em casa rezando. No final do programa, a apresentadora perguntou: Gerson, se você pudesse dizer uma única coisa para quem te escuta agora, o que seria? Demorei uns segundos. Respirei fundo. Que a maior força da estrada não está no motor, está no coração de quem espera a gente voltar. E é por isso que a gente nunca para. Silêncio. Depois, palmas. Choro.
e um agradecimento que eu jamais vou esquecer. Desliguei o telefone da entrevista com um novo peso nos ombros. Um peso bom. A consciência de que, agora, cada quilômetro rodado levava muito mais que carga. Levava esperança, saudade e um tanto de amor que vinha de gente que eu nunca tinha visto, mas que de algum jeito já fazia parte da minha rota. E naquele dia, pela primeira vez, eu entendi de verdade. Não é o caminhão que te faz importante, é o impacto que tua viagem tem no coração dos outros. O sol estava nascendo quando engatei a marcha e deixei o posto em direção ao norte. O Scania verde cortava o asfalto como se soubesse que aquele dia tinha algo diferente. Talvez fosse o silêncio dentro da cabine ou o jeito que o vento batia de lado. Mas eu sentia que estava fechando um ciclo. A estrada parecia me agradecer a cada quilômetro. Asfalto liso, poucas curvas, caminhões passando e buzinando com respeito. Era como se a vida tivesse dado um jeito de me mostrar que tudo que passei até aqui tinha valido. Cada queda, cada tranco, cada vez que eu quase parei. Mas eu não parei. Não porque sou mais forte que os outros, nem porque sou especial. Eu continuei porque não tive escolha, porque parar doía mais do que seguir, porque no fundo a estrada sempre foi o único lugar onde eu sabia quem eu era. Hoje, rodando com a dignidade que sempre sonhei, percebo que o caminhão novo não me salvou. Ele só me deu o que eu já merecia, e se eu tô aqui é porque um dia aceitei ser pequeno para depois crescer com verdade. Lembro da cara do Paulão mandando áudio agradecendo. Lembro da dona Efigênia dizendo que me assiste toda semana como se eu fosse da família. Lembro do Damião, que agora tá de carreta nova, me mandando foto do filho no banco do carona. Lembro da Júlia, minha filha, me esperando no portão com os bracinhos abertos, dizendo: "Pai, você voltou. É isso. Voltei. Voltei para mim mesmo. A estrada continua. Com cobrança, com risco, com frete apertado, com saudade. Mas agora ela me reconhece, e eu também me reconheço nela. Não sou mais o Gerson do caminhão velho que todo mundo tirava sarro. Sou o Gerson que caiu, mas levantou, que acreditou mesmo quando tudo mandava desistir. E vou te dizer, não tem coisa mais bonita do que viver com a cabeça erguida. Poder parar no posto, olhar no olho, conversar de igual para igual. Poder ajudar outros sem carregar mágoa, sem precisar se mostrar. Porque o respeito que eu conquistei foi no braço. No final da tarde, parei num mirante em Minas. Céu aberto, cheiro de eucalipto no ar. Desci da cabine, peguei o celular e comecei a gravar mais um vídeo pro canal. Fala, família do Tapetão! Tô passando aqui para dizer que essa história que vocês acompanharam é real. Não tem roteiro, não tem milagre, só tem verdade. A vida não melhora de uma hora para outra. Ela melhora quando a gente decide continuar mesmo sem ver saída. E se você tá aí quebrado, achando que acabou, escuta bem, a estrada continua, com você ou sem você, mas ela sempre continua. Então, escolhe rodar do teu jeito, com tua fé, com tua força, porque um dia o vento vira. Desliguei a câmera, sentei na beira do barranco e fiquei olhando o horizonte. A vida, meu irmão, é igual caminhão em subida. Se parar no meio, perde embalo. Mas se insistir, lá de cima a vista é linda. E eu, graças a Deus, tô só começando a ver o que tem lá do alto. Porque para quem já comeu poeira, todo caminho limpo é vitória. E que venham os próximos quilômetros. Porque a estrada nunca para. A estrada não é feita só de asfalto, curvas e buracos. Ela é feita de escolhas, de quedas e recomeços, de fé quando tudo parece perdido. Às vezes o caminhão é velho, o bolso tá vazio, a alma tá cansada. Mas se a dignidade ainda tá firme no banco do motorista, então vale continuar. Essa história não é só minha, é de todo caminhoneiro que já foi desacreditado. De toda mulher que esperou o marido voltar, de cada filho que viu o pai sair antes do sol nascer. É de quem sabe que o maior valor de cada quilômetro não está na carga que se leva, mas no que se carrega por dentro. Se essa jornada tocou você de alguma forma, deixa um like aí.
É o seu jeito de dizer, eu também tô nessa boleia. Comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e o que essa história despertou em você. Compartilha com alguém que precisa ouvir que ainda vale lutar, mesmo quando tudo parece contra. Isso aqui não é só um canal, é um pedaço da estrada onde a gente se encontra para trocar coragem. E se você quer seguir rodando comigo, se inscreve no Caminhoneiro Caroçal, porque enquanto tiver história para contar, eu vou seguir acelerando e dividindo cada curva com vocês. Agora me diz, qual foi o ponto dessa viagem onde você percebeu que, mesmo nas derrotas, ainda existe um caminho para a vitória?